Lá no Papo Candidatura, o broadcast político conversa com a deputada federal Tabata Amaral, ela que é uma das principais lideranças da nova geração política no parlamento. Para nos acompanhar, a repórter Camila Turdelli. Muito bem-vinda, Camila, e muito bem-vinda, deputada. Muito obrigado por nos atender e aceitar esse convite. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Camila. Uma honra. Legal. Deputada, você é uma ativista, vou chamar de você, né, porque você é uma menina, né? Você é uma ativista e um dos exemplos de como a educação pode transformar as pessoas, né? Foi eleita e tem a defesa nessa pauta como uma das prioridades do mandato. Qual que é a avaliação, qual que é a sua avaliação sobre o Ministério da Educação em 2 anos do governo Jair Bolsonaro, deputada? A gente está com o Ministério da Educação, Gustavo, há quase 2 anos já completamente à deriva. Isso é uma situação e a Camila vem acompanhando bastante isso, que a gente vem denunciando já há muito tempo com dados. Então, muito antes da pandemia, é um ministério que demonstrou baixíssima capacidade de execução de políticas públicas, desculpa, de execução orçamentária. Então, a gente olhava para projetos importantíssimos, fosse na área de educação de jovens e adultos, fosse na área de alfabetização, em que do orçamento que estava na conta disponível, 1% era utilizado, por exemplo. É um ministério que perdeu bilhões de reais porque não se organizou, porque não apresentou planejamento, e eu falo disso porque a parte ideológica do quanto que o MEC era e continua sendo visto como um simples palanque ideológico, o que é muito ruim para o nosso desenvolvimento social, para o nosso desenvolvimento econômico, eu acho que isso é mais evidente e deve ser igualmente criticado. Mas eu acho que é importante a gente falar também para as pessoas que essa ausência do MEC, ela vai deixar um custo muito alto para o nosso país. E agora na pandemia, isso ficou ainda mais evidente. Então, na hora que o MEC nos diz que, olha, não, eu acho que não é minha responsabilidade coordenar os esforços de conectividade, por exemplo, eu acho que não é minha responsabilidade dar diretrizes aos quase 6 mil municípios que nós temos, não é meu papel apoiar as redes mais vulneráveis, a gente fica sem rumo como país. E aí, no momento de uma pandemia como essa, a gente vê a nossa desigualdade educacional, que já é muito grande, que já é muito grave, se aprofundando ainda mais. Então, essa é a questão que mais me preocupa nesse momento, e aí a cada dia é uma preocupação maior, né? E não tenho como não pensar nessa proposta, que é uma segunda tentativa requintada do governo, essa manobra de se retirar dinheiro da educação para a renda cidadã. De novo, não me entra na cabeça que qualquer pessoa possa acreditar que o Brasil um dia será desenvolvido, um dia será justo, se a gente realmente, por falta de coragem do governo, de enfrentar privilégios, de enfrentar as reformas, ele acabe mais uma vez em uma discussão que já perdeu na votação do novo Fundeb, dizendo que vai tirar dinheiro da educação pública. Deputada, era justamente nesse assunto que eu queria entrar com a senhora agora, né? O governo ele tentou justamente durante a tramitação do Fundeb tirar os recursos do Fundeb para transferir, e agora vem de novo com essa ideia de tirar os recursos do Fundeb para tentar colocar de pé o Renda Cidadã. Tem chance disso prosperar no parlamento, ainda mais agora que o presidente tem uma base mais ampla lá dentro? Como que a senhora vê essa ideia dentro do Congresso hoje? Camila, a votação do novo Fundeb, ela já se deu nesse contexto de aproximação do governo Bolsonaro com o Centrão, e eles perderam no voto. A última tentativa, no 45 do segundo tempo, foi de não dar quórum para a gente fazer a votação do Fundeb, ou seja, disseram para os parlamentares da base do governo, não registrem presença. E olha o que a gente viu. A aprovação de um fundo que, para quem não conhece, é responsável por mais da metade do financiamento da educação básica, que mesmo sem a participação do governo se deu. E se deu de uma forma praticamente por unanimidade. A gente conseguiu colocar na Constituição, fazendo do Fundeb uma política de Estado, um fundo maior, mais redistributivo, que olha para a qualidade. Então, esse ato desesperado do governo, que vem dando voltas em torno dessa discussão sobre renda básica, renda cidadã, cada dia um nome diferente,
Para mim, ela fala mais de um governo que não tem coragem de enfrentar uma reforma tributária justa, que não tem coragem de enfrentar os altos escalões do serviço público, mas que está desesperado para aprovar um projeto como esse. E o que mais fica evidente para mim, e eu falo isso com muito respeito, é que o objetivo do governo não parece estar próximo de ser o de auxiliar as pessoas que mais precisam. Não parece que a preocupação é evitar que milhões de pessoas entrem em uma situação muito vulnerável com o fim do auxílio emergencial. Parece que o governo tem essa mentalidade fixa de precisamos aprovar um projeto para substituir o Bolsa Família, porque disso depende a eleição do governo Bolsonaro. E quando esse é o objetivo, e quando o governo não está disposto a enfrentar privilégios, a gente cada dia vai ver uma proposta mais descabida do que a outra. Então vamos adiar o pagamento de dívidas. Isso é pedalada. Isso é calote. Você não pode fazer isso como país. Então vamos retirar dinheiro da saúde e da educação. É sério que a gente vai deixar que pessoas recebam super salários, 150 mil reais, por exemplo, como acontece no nosso Brasil, o que é imoral, o que é inconstitucional, e por falta de coragem de enfrentar esse lobby, a gente vai tirar dinheiro da educação pública? Eu não vejo isso acontecendo no Congresso, e para mim, a maior certeza, eu tenho tanta certeza disso, porque a gente viu a mobilização da sociedade, do Congresso, da bancada da educação, durante a votação do novo Fundeb, e eu não vejo por que seria diferente agora. Deputada, você citou aí entre as propostas a reforma tributária, né, uma reforma tributária justa, necessária para o país, né? Mas a reforma tributária, são várias propostas aí no Congresso, e as propostas que o governo enviou ou são tímidas, como foi aquela da fusão do PIS e da COFINS, ou são polêmicas, como é a criação de uma nova CPMF. Existe alguma chance da reforma tributária sair esse ano ainda, já que qualquer, no caso de uma nova tributação, uma nova CPMF, tem que ser aprovada no ano anterior para valer para o ano seguinte? E qual das propostas, né, que são avaliadas aí no parlamento, né, que são as mais viáveis, na sua opinião, de prosperar? Gustavo, é importante dizer isso. A gente precisa de uma reforma tributária ampla. Não dá para ficar nesses puxadinhos que o governo está apresentando e depois da última coletiva. Eu, sinceramente, não sei o que o governo pensa sobre isso. Agora, o que eu sei é que não dá para a gente aumentar a carga tributária no Brasil. Porque, de novo, eu vejo o governo pegando várias pequenas, saídas mais curtas, o que parece mais fácil, quando o que a gente precisa, para além da simplificação de tributos, que é muito importante para o desenvolvimento econômico, a gente tem que enfrentar a regressividade que existe no consumo, no patrimônio, na renda. A gente tem que trazer uma discussão, por exemplo, de retirar um pouco da carga que existe hoje sobre as empresas e passar essa carga para os dividendos. Tem uma série de distorções que existem hoje que fazem muito mal ao nosso Brasil. Mas, de novo, requer coragem você enfrentar isso. O Brasil é um país que tem uma carga de isenções absurda de grandes setores que não pagam impostos, porque lá atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 30 anos atrás, fizeram lobby. Não é porque isso é importante para o desenvolvimento do Brasil. Enfrentar esse lobby dá trabalho, requer muita coragem política. Agora, não acho que a gente pode tolerar a criação de uma nova CPMF, que a gente viu que aconteceu no passado. É um imposto muito mal desenhado, ele recai muito mais sobre quem é mais pobre, ele não é inteligente. Então, e aí, infelizmente, eu tenho mais dificuldade de ficar otimista de que a gente tem uma solução esse ano. E para as duas questões, a criação de um projeto amplo que represente uma modernização, uma ampliação do Bolsa Família, a criação de uma reforma tributária justa, eu não vejo isso vindo como iniciativa do governo, porque o governo dá a volta, dá a volta, dá a volta e não sai do lugar. E aí eu vou ter que contar, e não só eu, mas a sociedade, com a coragem e comprometimento de lideranças da Câmara dos Deputados, do Senado. Se os líderes que nós temos hoje, dos diferentes partidos, se comprometerem com essas duas pautas, como se comprometeram quando a gente apresentou a agenda social ano passado, nós vamos conseguir dar a resposta que a população precisa. Tanto que há pouquíssimos dias, faz 2 dias, eu apresentei, junto com vários parlamentares, 2 ofícios ao presidente Rodrigo Maia, para que ele reabra as comissões que foram criadas na agenda social. Essas são comissões que vieram de um debate que se iniciou em abril do ano passado, que ouviu dezenas de especialistas. As comissões já estão instaladas, nós temos o projeto base com presidente, relator.
a gente vai esperar o quê? Até dezembro para acabar o auxílio emergencial e a gente não tem nenhuma proposta no lugar. Então, eu acho que está na hora do Congresso chamar essa responsabilidade para si, tanto na reforma tributária quanto na agenda social. Deputada, queria voltar um pouquinho para o assunto MEC e queria saber qual foi a avaliação da senhora sobre as declarações dadas pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, em entrevista ao Estadão, a repórter Jussara Soares, na semana passada, no que ele fala sobre que muitos jovens, daí abre aspas, né, andam no caminho do homossexualismo, entre aspas, vem de famílias desajustadas. O que a senhora achou disso? Bem, homofobia é crime, né? E o que a gente viu é extremamente entristecedor, preocupante, porque, de novo, a gente está falando de um país que lidera vários rankings de crimes de ódio. Esse é o 5º país que mais mata mulheres quando a gente separa todos os crimes comuns que existem. Esse é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Esse é o país extremamente violento contra a comunidade LGBT. Então, quando representantes do governo trazem falas tão preconceituosas, com expressões tão preconceituosas como essa, o que a gente faz é ser conivente com esse tanto de crime que acontece. O que a gente faz é expor ainda mais essas pessoas. Porque na hora que qualquer autoridade reforça, repete um discurso homofóbico, um discurso sexista, um discurso racista, a gente fica conivente com esses crimes que acontecem. Então, é de uma tristeza profunda, porque é justamente o Ministério da Educação que deveria estar pensando o seu papel no combate à discriminação, no combate a essa violência toda. E me entristece especialmente porque o ministro Milton Ribeiro foi o primeiro a receber a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. Então, até então, vem se mostrando muito aberta ao diálogo. Que diante do que a gente viveu com o Weintraub, com o Vélez, é um primeiro passo importante. Mas me preocupa ainda mais que essa fala pareça ser uma reação à pressão que o ministro recebeu justamente por estar aberto ao diálogo. E aí eu me questiono quanto que alguém consegue sobreviver no governo Bolsonaro se mostrar comprometido a realizar um trabalho sério, se mostrar comprometido com o diálogo. Parece que pessoas assim não sobrevivem muito no governo. Deputada, você citou aí a questão da comissão externa, né? Teve reunião com o ministro, você e outros deputados mais jovens, como o deputado Felipe Rigoni, e logo depois aí houve um policiamento ideológico aí de todas as correntes, principalmente da bolsonarista em cima aí do ministro, enfim, por ele ter recebido deputados da oposição, vamos citar da oposição, jovens aí que não estão em linha com o governo. Como é que você avalia isso? Isso preocupa muito esse policiamento e isso pode prejudicar ainda mais aí o próprio ministro? O que eu tenho certeza é que isso prejudica muito a nossa educação. A Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, que eu tive a oportunidade de liderar ano passado, sou relatora esse ano, vem fazendo um trabalho seríssimo de apresentar um diagnóstico profundo. O que a gente sabe hoje de não execução orçamentária, de projetos que foram paralisados, se deve ao trabalho da comissão. E a gente sempre tem um cuidado de, a cada relatório, a cada boletim que é apresentado, trazer sugestões não só para o MEC, mas também para a Câmara dos Deputados. E várias estão avançando, porque a gente não está ali para criticar, para apontar dedos, mas sim para fazer a educação avançar. E a gente até então nunca tinha conseguido entregar essas sugestões para o ministro da Educação, porque a gente não era atendido, não tínhamos uma resposta. E aí, é isso que me preocupa. A gente foi até a reunião, entregar sugestões, mostrar o nosso relatório. E aí, pura e simplesmente, porque não somos alinhados ao governo Bolsonaro, você vê todo esse ataque, todo esse barulho das redes sociais. E aí eu falo que é barulho das redes sociais, porque quem está sendo penalizado são os estudantes. São os estudantes que hoje estão em pequenos cômodos, sem internet, sem equipamento. São os estudantes, e aí um estudo que nos mostrou que de cada 5 jovens, pelo menos um não recebeu nenhuma atividade da escola, que alunos com alguma deficiência, alunos com deficiência não estão recebendo nenhum tipo de atividade, que 1/3 dos jovens consideram não voltar para terminar o ensino médio. A gente tem essa situação por um lado, e do outro, eu não sei nem explicar o que acontece, sabe, no Twitter. Mas, de um outro lado, pessoas que vão fazer de tudo, porque quanto pior, melhor. Eu escolhi o meu lado.
Eu estou preocupada com esses jovens. Agora, o ministro vai ter que escolher o seu lado. E não é lado ideológico, não é lado de quem ele apoia, ele vai se comprometer com as crianças e com os jovens desse país que estão sofrendo tanto, ou ele vai se esforçar para agradar a bolha bolsonarista que fica no Twitter? Eu não sei qual escolha ele fará. Deputada, falando um pouquinho sobre policiamento, sobre pressão interna, eu queria entrar um pouco na situação da senhora. A senhora houve uma tentativa de expulsão do seu partido, do PDT, porque por causa da votação da Previdência, em que você votou a favor, foi considerada uma infiel. Como que está esse processo dentro do partido? Como que ficou a situação? Camila, eu estou há quase um ano, vai fazer um ano mês que vem, com um processo de desfiliação ao qual eu dei entrada na Justiça. Obviamente, isso prejudica muito o meu trabalho. Primeiro, para contextualizar, a gente está falando de um partido que não fechou questão, que mudou o seu discurso por razões eleitoreiras e que há um ano vem me perseguindo, há um ano vem espalhando mentiras sobre mim, há um ano vem me atacando. Isso tem um custo que eu não consigo medir, de energia, enfim, dessa tentativa gigantesca que algumas pessoas empreendem de calar, de intimidar qualquer pessoa que se mostre fiel, não a um ou outro, mas às suas convicções. E para mim é muito gritante o que eles consideram desobediência, porque se colocam no lugar de quem manda, o quanto é desobediência quando vem de uma mulher jovem, incomoda muito mais do que quando vem de um homem. E aí eu começo a entender de onde vem isso. Então, por um lado, essa é a maior motivação que eu tenho hoje, por exemplo, para lutar por mais mulheres na política. Então, se incomoda tanto que eu, como mulher jovem, independente, esteja trabalhando, bora trazer muitas mais. E isso é o Vamos Juntas. É a gente fazer com que o nosso Congresso tenha lideranças jovens, periféricas, negros, mulheres, que representem esse nosso Brasil. E aí, paciência, eu estou há um ano sem poder contar com o partido na Câmara para ser relatora de um projeto, para fazer um destaque, para poder falar. É um prejuízo gigantesco ao meu trabalho. Mas seja com a agenda social, com a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, eu acho que eu venho mostrando que mesmo assim eu consigo trabalhar e eu estou, enfim, dando um jeito de representar as pessoas que me elegeram. Deputado, e o partido, ele não dá uma resposta porque ele quer o seu mandato, assim, ou por algum outro motivo, ele não define essa situação que já dura um ano, como você disse? Porque aí a gente vai ter que, na verdade, perguntar para os líderes do PDT, né? Então, aqui eu estou só, enfim, tentando imaginar o que acontece. Eles não querem abrir mão do único mandato que eles têm em São Paulo. E aí não é a cadeira, é o que o meu mandato representa. Eu sequer tive suplente na eleição em São Paulo. Eu tenho um mandato que é muito representativo, que carrega muita gente que sonha com uma política diferente. E até o último segundo o partido entendeu que poderia, enfim, me colocar como vice de alguma candidatura em São Paulo, me colocar como candidata, sendo que essa nunca foi o meu desejo. Pura e simplesmente porque eu me comprometi com as pessoas a terminar o meu mandato, porque eu tenho muito claro qual é a missão que eu estou cumprindo em Brasília. Então, acho que o partido não quis abrir mão do que o meu mandato representa, mas ao mesmo tempo, quase que diariamente, se esforça para me intimidar, se esforça para me calar. É por isso que eu dependo da decisão da justiça e é por isso que eu não vou desistir, porque não é correto o que está sendo feito comigo, não é correto o que fizeram, mas eu acho que eu já deixei muito claro que eu não tenho medo disso, que eu vou continuar lutando. Você citou aí a questão de ser indicada como vice, né? Chegou até a ser ventilada como candidata no passado a prefeita em São Paulo. Como é que você avalia essa indicação aí do PDT, indicou o vice do PSB em São Paulo? O PDT vem trabalhando junto com o PSB para formar uma frente ampla de esquerda, de centro-esquerda para 2022. Você acha que isso vai prosperar ou isso é só mais interesse político do que um interesse programático para 2022, deputada? Eu, sinceramente, não me sinto na condição de julgar quais são as intenções por trás, porque eu não participei dessa conversa. Hoje eu estou 100% focada na eleição de dezenas de mulheres Brasil afora.
E isso é o que mais me motiva, que mais me dá energia. Só do Vamos Juntas, que é um movimento por mais mulheres na política, serão 51 mulheres que irão se candidatar a prefeita e vereadora em todo o Brasil. Só do movimento Acredito, que é o movimento que eu ajudei a fundar de renovação política, serão 101 lideranças cívicas. É com isso que eu estou preocupada agora, porque a gente tem que construir um futuro diferente. Eu sei a falta que faz, e eu brinco que a gente tem que dar quórum, né? Várias votações contra a corrupção, por exemplo, várias votações para que os partidos sejam mais democráticos. Essas são as votações mais suprapartidárias que existem na Câmara, porque os partidos majoritariamente se alinham contra. Porque ali não tem esquerda, direita. Ali são pessoas que não querem uma política diferente, que não querem uma política mais inclusiva, mais democrática, mais aberta. Então, eu vou trabalhar todos os dias, enquanto puder, para que a gente tenha quórum. E esse quórum não é sobre uma nova política. Eu não acredito mais nisso. Eu vi quantas pessoas se elegeram com um discurso de nova política para representar o que há de mais antigo em termos de práticas. Eu estou atrás da boa política. A boa política que é transparente, que é honesta, que é verdadeira com suas convicções. E tem gente muito bacana, muito preparada, muito honesta, muito comprometida a se candidatando esse ano. Então, é com essas pessoas que eu vou me preocupar, porque pode parecer pouco, mas a vida acontece no município. E se a gente eleger agora bons vereadores, boas vereadoras, bons prefeitos, boas prefeitas, ainda que em municípios menores, eu tenho certeza que daqui 6 anos, daqui 10 anos, a gente vai ter quórum para fazer votações importantes lá na Câmara. Então, essa foi a escolha que eu fiz, de me jogar nessas mais de 100 candidaturas para que a gente mude um pouco o cenário político. E eu sou otimista que a gente vai mudar. Deputada, só para completar uma última pergunta, nosso tempo está acabando, né? De tudo que a gente conversou, né? Das dificuldades que tem de tramitar projetos importantes na Câmara, dessa questão da velha política e da renovação. Hoje o governo anunciou aí a troca de uma dezena de vice-líderes, né? E priorizou basicamente, eu estava até conversando com a Camila sobre isso antes, representantes do centrão do que é o novo aliado do presidente Bolsonaro. Juntando essa mudança que é legítima do governo, juntando o que vem acontecendo de atraso de projetos, de enrolação, de atraso de sessões do Congresso, que não são convocadas e não conseguem. Tudo isso, aparentemente, está todo mundo preocupado com o processo de reeleição ou eleição de sucessores para as principais cadeiras, né, presidência da Câmara e do Senado, deputado? É um pouco de tudo. E só, para mim é importante dizer isso, a gente, para mim, não está falando de nova e velha política. A gente está falando da boa e da má política. E eu reforço isso porque encontrei parceiros bons da boa política na Câmara, que já estavam lá há alguns mandatos e alguns outros que se elegeram comigo. Para mim, as práticas do governo Bolsonaro são da má política. Essa troca de cargos e de recursos e etc., para você mudar o voto de alguém, para mim não é uma prática da boa política. E para mim não é o que o governo Bolsonaro prometeu em sua campanha, o que o presidente Bolsonaro prometeu. Agora, essa paralisia que a gente está vendo hoje na Câmara, no Congresso, no Senado, ela se deve a algumas coisas. A pandemia impactou o nosso trabalho, e eu acho que houve aí um tempo de adaptação, mas eu acho que é importante dizer também que já nos adaptamos, que a gente já mostrou que consegue fazer. Então, me angustia essa não abertura de comissões. Como é que a gente vai ficar um ano inteiro sem ter uma comissão de educação aberta? Sem ter uma CCJ funcionando? Sem ter a comissão que analisa o projeto do Bolsa Família acontecendo? Então, essa não abertura das comissões limita muito o nosso trabalho. É claro que eu disse que todo o debate sobre a eleição para a presidência da Câmara e do Senado contamina também o ambiente. Mas a gente também está falando de um governo que é extremamente desorganizado. A questão do Renda Cidadã é muito emblemática disso. E um dia você vai pegar dinheiro da educação pública. A gente diz que não, vocês não vão pegar dinheiro da educação pública. No dia seguinte vai só mudar o nome do Bolsa Família. Aí passa uma semana, o presidente fala que já não quer falar sobre isso porque se irritou. Aí agora tenta pegar dinheiro de dívida, pegar dinheiro de educação, de saúde. Então essa desorganização do governo, ela é muito ruim para o povo brasileiro. Porque, de novo, a gente não sai do lugar, a gente não faz o debate, a gente não avança. Então, não acho que dá para
dizer que é apenas consequência. A gente também tem eleições municipais que acabam tirando o foco de muitos parlamentares. Então, são várias coisas sintomáticas de uma política que ainda tem um longo caminho para de fato ser diferente, para de fato estar lutando pelo interesse da população. E aí eu volto nas eleições desse ano, porque a gente olha pouco para as eleições municipais. A gente tem literalmente uma chance daqui 40 e poucos dias de começar a contar uma história diferente, de começar a construir uma política que tenha mais a nossa cara. Então, um pedido explícito para que, como alguém que não é candidata, então muito confortável de fazer isso, das pessoas se engajarem, pesquisarem, doarem seu tempo, se engajarem em campanhas nas quais acreditam, porque senão a gente vai continuar à mercê dessa má política que não traz coisas boas para o Brasil. Legal. Deputada, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Papo com a Editora. Eu queria agradecer também a Camila Turtelli, minha companheira aí de jornada. Queria agradecer o Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte, vai fazer a edição desse vídeo. E queria agradecer a você que está nos acompanhando aqui no Broadcast Político. Muito obrigado e até a próxima. Obrigadão, Gustavo, Camila, Cláudio. Foi um prazer. E bora continuar trabalhando, que tem muita coisa para a gente fazer. Obrigada, deputada. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, obrigado, deputada. Valeu.